Capítulo 7. Conclusão. Em outra época, talvez. Em um livro breve como este é inevitável que muitas coisas fiquem de fora. Mesmo que não me pareça necessário pedir desculpas por essas omissões, vale a pena apontar a direção tomada por outras vertentes do ateísmo que possam interessar ao leitor. Em primeiro lugar, não apresentei discussões muito elaboradas sobre a filosofia dos grandes pensadores do passado. Preferi manter o foco em argumentos que tivessem uma força e um apelo genérico em vez de citar as palavras de um filósofo específico. Para os leitores interessados nas ideias dos grandes pensadores, as obras de David Hume, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, Bertrand Russell, Jean-Paul Sartre e Albert Camus são ótimos pontos de partida. Outras sugestões encontram-se listadas na seção de referências e sugestões de leitura. Em segundo lugar, não discuti as defesas mais sofisticadas da crença ateísta simplesmente porque eu não queria apresentar uma discussão minuciosa dos fracassos da religião, mas uma defesa rigorosa das qualidades do ateísmo. Os leitores que desejarem ter contato com a filosofia religiosa da mais alta qualidade podem se interessar pelas obras do filósofo cristão Alvin Plantinga, bem como pela teologia não realista de Don Coupit. Coupit encontra-se no meio do fogo cruzado entre cristãos e ateus, pois os dois grupos acham que ele simplesmente é ateu e devia se assumir de vez, mas tenho a impressão de que a tentativa de salvar as partes mais valiosas do naufrágio da crença religiosa é admirável e pode ensinar muitas coisas tanto a ateus como a religiosos. Outro tema não muito discutido foi a natureza específica das ameaças que a ciência representa para a crença religiosa. Preferi manter o foco no embasamento positivo que o racionalismo oferece ao ateísmo. Além do mais, parece-me que a discussão ciência versus religião já deu o que tinha que dar. Uma quarta linha de ataque contra a religião, que mais uma vez deixei de lado em favor de uma abordagem mais positiva, diz respeito a alegações de que a crença religiosa é literalmente absurda ou incoerente. Esse tipo de argumentação tornou-se muito popular entre os positivistas lógicos do início do século XX e foi trazido ao conhecimento do público britânico pelo filósofo A.J. Ayer. Mesmo assim, a estrela do positivismo lógico apagou-se e não estou convencido de que a melhor forma de estabelecer um diálogo com os religiosos seja a partir da premissa de que as crenças que nutrem são delirantes, em vez de simplesmente falsas. O humanismo. O tipo de ateísmo positivo que venho defendendo ao longo deste livro às vezes recebe o nome de humanismo. No sentido mais amplo do termo, os humanistas são simplesmente ateus que acreditam em levar uma vida moral e repleta de significado. No entanto, preferi o termo genérico ateu por várias razões. Em primeiro lugar, humanismo é um termo mais ambíguo, existe um humanismo cristão, por exemplo. Em segundo lugar, humanista não é um termo muito usado pelos ateus para se descrever. Existem motivos para isso. O primeiro é que, como muitos países desenvolvidos têm associações humanistas organizadas, há quem pense que os humanistas sejam membros de um grupo quase religioso. Segundo esse raciocínio, quem não entra formalmente para uma associação humanista nacional não é humanista. Não concordo com essa visão, mas em termos sociológicos é fato que pertencer a um grupo organizado passou a ser a principal característica das pessoas que se descrevem como humanistas. Outro motivo para evitar o termo é que existe um tipo particular de humanismo que é uma subdivisão muito específica do ateísmo. Essa corrente do humanismo acredita na superioridade da nossa raça e baseia-se em um desejo de celebrar a humanidade e promover o bem-estar da espécie. Muitos ateus e outros tipos de humanistas rejeitam essa corrente porque não veem nenhum motivo para glorificar o Homo sapiens nem para fazer da nossa espécie o centro das atenções. Em vez disso, devíamos nos preocupar com vidas individuais e com o bem-estar de outras espécies capazes de processos conscientes de grande complexidade. Dentro do humanismo no sentido amplo existe um debate constante sobre a consideração que devemos ter com outros animais. Então seria errado pensar que todos os humanistas compartilham desse antropocentrismo.
Mesmo assim, como certas vertentes do humanismo têm preocupações um tanto antropocêntricas, certas pessoas evitam se definir como humanistas. Pessoalmente, não me importo muito com o termo usado. Para mim, os termos ateu positivo e humanista com H minúsculo são equivalentes. Existem mais chances de confusão se usarmos o termo humanista, mas cabe ressaltar que o ateísmo descrito neste livro é de fato uma forma de humanismo. Retorno ao lado negro. Comecei este livro falando sobre a imagem sinistra e ameaçadora que o ateísmo tem. Meu principal objetivo foi justamente acabar com essa imagem. Antes de encerrar o livro, no entanto, devo reconhecer que o ateísmo mantém certos elementos sombrios, embora por razões diferentes. Muitos ateus ao longo da história descreveram a crença ateísta como uma evolução. Freud, por exemplo, via a crença religiosa como uma regressão à infância. Com a religião, permanecemos iguais a crianças que acreditam estar a salvo no mundo graças a pais benévolos capazes de protegê-las de tudo. Não é nenhuma coincidência que Deus seja chamado de Pai na tradição judaico-cristã. O ateísmo representa o fim das ilusões infantis e a aceitação de que precisamos encontrar nosso próprio caminho no mundo. Não temos pais onibenevolentes com poderes divinos capazes de nos proteger sempre. O mundo é na verdade um lugar grande e assustador, mas também um lugar onde podemos criar nossas próprias vidas. A perda da inocência infantil é uma faca de dois gumes. Existe um aspecto de perda e de medo que resulta no matiz sombrio relacionado ao sistema de crenças ateísta. Mas essa também é a condição elementar para uma vida adulta plena de significado. Não podemos nos tornar adultos completos sem perder a inocência infantil. Da mesma forma, a não ser que estejamos dispostos a abandonar a inocência das visões sobrenaturais a respeito do mundo, não podemos fazer justiça à nossa natureza de criaturas mortais e finitas. O ateísmo diz respeito a seguir adiante e aproveitar as oportunidades que a vida oferece, e isso traz junto o risco de fracasso e a rejeição de ilusões convenientes. Por conta desse realismo, o ateísmo jamais pode ser apresentado como uma alegria positiva em estado puro. Na vida real precisamos aceitar os altos e baixos, o bem e o mal e, junto com a ambição do sucesso, a possibilidade do fracasso. O ateísmo dialoga com a verdade da natureza humana porque reconhece tudo isso e não tenta nos proteger da realidade com uma barreira de mitos e superstições.